Olá, eu sou o professor Silber Luan. Iremos iniciar hoje aulas sobre química orgânica. Então fiquem ligados, você pode se inscrever no meu canal, comente, curte e compartilhe esse vídeo. Faça sugestões. A química orgânica para mim é muito especial porque foi o assunto que me chamou para o ramo da química. Hoje eu dou aula de química inorgânica, porém a química orgânica foi a minha paixão, vamos dizer assim. Nós andamos no shopping, tem aquele lixo orgânico, lixo reciclado, né? Você também tem esse termo orgânico que utiliza com alimentos orgânicos, né? Esses termos têm significados diferentes do que a gente vai utilizar aqui. A química orgânica ela é muito ampla, tá? Mas é importante a gente ter essa maturidade científica de saber distinguir o conhecimento. Né? Alimentos orgânicos seriam aqueles que não são utilizados agrotóxicos, né? Outros inseticidas, outras substâncias químicas, entre aspas, né? Nos alimentos, para proteger os alimentos. O lixo orgânico seria aquele resto de alimentos que você vai estar depositando ali que não tem como reciclar. Mas se você jogar, por exemplo, um copo descartável, né, ele é um composto orgânico, né? É um polímero, borracha, são compostos orgânicos, tá? Então esse conceito químico ele vai muito além desses conhecimentos. Então vamos analisar, vamos ver alguns exemplos que tem na nossa vida, né? Álcool, como o etanol, não preciso nem falar que todo mundo está passando toda hora, né? O álcool em gel, inclusive. Vinagre, o ácido acético está nas cozinhas. O que mais nós temos? O éter, aquele cheiro de hospital, né? Lembra o éter que é utilizado. Temos também o açúcar, a sacarose, é um composto orgânico. Enfim, poderia fazer esse vídeo só dando exemplos de compostos orgânicos. A gasolina também, que está começando a aumentar, inclusive, né? Depois aí da pandemia. Temos também substâncias mais complexas, como proteínas, vitaminas, hormônios, os próprios medicamentos são compostos orgânicos. Então aqui a gente tem uma dimensão da importância desse assunto. Vamos ver o início do surgimento da química orgânica como ciência, né, como química. No século XVIII, Carl Scheller ele conseguiu isolar várias substâncias. Aqui temos a imagem do Scheller. O ácido tartárico da uva, o ácido cítrico do limão, o ácido lático do leite, glicerina da gordura, a ureia da urina. Então foi o primeiro passo para desenvolver a química orgânica, isolando essas substâncias, caracterizando ela, né, estudando, a gente vai aumentar o conhecimento da química orgânica propriamente dito. Esse cientista, né, como Bergman, ele definiu em 1777 o que é química orgânica, que seria a química dos compostos existentes nos organismos vivos, vegetais e animais. Então você pode ver que essa primeira definição ela está sendo restrita aos organismos vivos. Isso daqui vai ser importante, como nós vamos ver que vai ter um conceito muito importante que você precisa para o vestibular. A química inorgânica, então, seria os compostos existentes no reino mineral. Só que nós vamos ver daqui a pouco isso vai mudar. O Lavoisier, né, conhecido como pai da química moderna, ele conseguiu analisar vários compostos orgânicos e constatou que todos continham o elemento químico carbono. Aí começamos a chegar num ponto importante que a química orgânica é a química do carbono. Então, essa é a contribuição que Lavoisier, não à toa, né, considerado o pai da química moderna. Berzelius, ele lançou uma ideia, como anteriormente nós vimos que aquela definição, os compostos orgânicos, né, os compostos das substâncias que formam os seres vivos, surgiu essa teoria importante chamada força vital, que fala que as substâncias orgânicas ela têm uma energia, um poder que justamente faz com que os organismos vivos possam ter vida, né? Tenham vida. Essa energia seria a força vital.
Então, isso é importante porque as substâncias orgânicas teriam força vital e as substâncias inorgânicas não teriam essa força vital. Logo, seria impossível sintetizar as substâncias orgânicas a partir das substâncias inorgânicas. Não tem como sintetizar no laboratório uma substância orgânica só utilizando a água e outras substâncias inorgânicas. Bom, essa é a chamada teoria da força vital. Porém, esse cientista aqui, o Waller, Friedrich Waller, ele fez no seu laboratório em 1828 essa reação química. Ele pegou o cianato de amônio, que é uma substância inorgânica, aqueceu ela e produziu a ureia. A ureia, que é um composto orgânico presente na urina. Então, isso aqui quebrou essa teoria da força vital, né? Ou seja, a partir de uma substância inorgânica foi produzida uma substância orgânica. Então, a teoria da força vital entrou em descrédito. Tá? Então, muitas outras substâncias orgânicas foram sintetizadas a partir de então. Então, aumentou. E hoje em dia, as substâncias orgânicas são milhões, milhares de substâncias que existem. Você mudar uma estrutura já é uma nova substância. Bom, Adolf Kolbe, conseguiu realizar a primeira síntese de composto orgânico, que foi o ácido acético, a partir dos seus elementos. Ele também ajudou, na formação da aspirina. Friedrich Kekulé, ele propôs em 1858 o conceito que nós temos hoje de química orgânica, que é a química dos compostos do carbono. Então, fundamentalmente pelo elemento químico carbono. Uma ressalva, é importante ressaltar que existem compostos que têm carbono, mas que não são compostos orgânicos. Tem um ácido carbônico, o próprio gás carbônico, CO2, carbonatos, têm carbono, mas eles não são compostos orgânicos, são compostos de transição que nós chamamos, tá bom? Então, esse panorama histórico mostrou essa evolução. Então, hoje nós temos esse ramo da química orgânica, que é o ramo do carbono, os compostos formados pelo carbono. E esse o único elemento químico é capaz de formar várias substâncias. Então, vamos agora estudar esse elemento químico, o que é que ele tem de especial. Então, o carbono, o próprio Kekulé, estudando esse elemento químico, realizou 3 postulados. O primeiro, ele fala que o carbono é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações covalentes. Como ele tem 4 elétrons na última camada, para chegar no octeto completo, ele precisa fazer 4 ligações. Tá bom? O segundo postulado fala que essas 4 ligações são iguais entre si. Pegando esse composto aqui, pegando esse átomo de cloro, colocando ele em posições diferentes, ele vai formar o mesmo composto. Essas ligações são iguais entre si. Aqui não seriam 4 compostos diferentes. Pelo contrário, é um único composto representado de forma espacial aí equivalente. O quarto postulado de Kekulé fala que o carbono pode formar cadeias carbônicas, ele pode ligar entre si ou com outros átomos de outros elementos químicos, como aqui o oxigênio, o nitrogênio, formando um emaranhado, uma sequência de carbono, uma cadeia. E isso é importante porque se você mudar a estrutura da cadeia, você já forma um novo composto. Isso é extremamente importante para a química orgânica. Uma observação, o carbono, ele tem formas alotrópicas, ou seja, com um único elemento químico você pode formar várias substâncias. Nós temos o carbono grafite, temos o carbono diamante, temos o fulereno, que é essa estrutura aqui de hexágonos e pentágonos, O carbono nessa estrutura aqui tridimensional. Temos nanotubo de carbono, tá? Uma ressalva é que eu não coloquei a figura, mas também nós temos, o grafeno. O que seria o grafeno? Aqui pegando o grafite, vê que é uma estrutura que nós temos vários hexágonos, Se eu pegasse uma única camada dessa,
uma finíssima camada, essa primeira camada isolar-se seria a substância chamada grafeno, que está sendo estudada hoje em dia e que mostra que tem várias propriedades importantes. Avançando, o carbono ele pode formar ligações múltiplas, ou seja, ele pode formar dupla ligação, tá? Pode ser com o próprio carbono ou com outros elementos. Pode formar uma ligação tripla também, com o próprio carbono, ou nesse caso aqui pode formar com nitrogênio, né? Essas ligações duplas ou triplas nós vamos chamar de insaturação, que lá nas classificações vai ser extremamente importante, tá? Então, além de o carbono fazer ligações com vários outros carbonos, com cadeia carbônica, ele pode fazer ligação simples, dupla ou tripla. O carbono liga-se a várias classes de elementos químicos. Como o carbono ele está no grupo 4A, então ele está no meio, vamos dizer assim, ele pode se ligar a tantos elementos como metais e como também a não metais, né? A tendência na química orgânica são com os não metais, tá bom, pessoal? São com os não metais, como carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, eles são chamados de organógenos, porque eles formam os compostos orgânicos. Existem também compostos orgânicos que têm enxofre, fósforo, flúor, cloro, bromo e iodo, até certos metais, como ferro e magnésio, né? Então, o carbono ele é versátil, ele consegue formar várias ligações com vários outros elementos. Tem uma classificação importante do carbono. Existe o carbono primário, secundário, terciário e quaternário. O que é o carbono primário? É o carbono que está ligado apenas a um carbono. O carbono secundário ele vai estar ligado a 2 carbonos. Por exemplo, esse carbono aqui ele é secundário, ele está ligado a 1, 2. Aqui teriam outros elementos químicos, como hidrogênio, outros elementos químicos. Então, ele só está ligado a 2 carbonos. Não confunda, o carbono sempre vai fazer 4 ligações. Só que dessas 4, se ele estiver ligado a 2 carbonos, então ele é um carbono secundário. Dessas 4 ligações, se ele estiver ligado a 3 carbonos, ele vai ser um carbono terciário. Se esse carbono estiver ligado a outros 4 carbonos, ele vai ser um carbono quaternário. Pegamos aqui esse exemplo. Ó, esse carbono 1 aqui, ó, ele é o que, pessoal? Ele é um carbono primário, está ligado a um carbono. O carbono 2, ele é um carbono terciário, está ligado a 3 carbonos. Esse carbono 3 aqui, ele é um carbono quaternário, está ligado a 4. E assim você pode treinar nesse exemplo. Qualquer coisa, volte o vídeo ou então coloque no comentário, por favor. Esse exemplo aqui mais complexo aqui, vamos lá. Esse carbono, ele é o que? Primário, está ligado apenas a um carbono aqui. Esse carbono, ele é o que? Quaternário, ele está ligado a 4 carbonos. Esse carbono bem aqui, ele é legal. Esse carbono é o que? Terciário, muito bem. Ele está ligado a 1, 2, 3. Mas, professor Silber, aqui tem uma ligação dupla. Não conta 2 vezes? Não. A quantidade de carbonos que ele está ligado. Não depende se é dupla ou tripla. Beleza? Ótimo. Esse carbono está bem aqui na ponta. Ele é o quê? Primário. Está ligado a um carbono, né? Esse carbono é o quê? Secundário. Cuidado que bem aqui é nitrogênio, não é carbono. Então ele está ligado a apenas 2 carbonos. Beleza, pessoal? Ótimo. Vamos avançando. O carbono ele sofre hibridação ou hibridização. O que é esse fenômeno? Não é apenas o carbono que sofre hibridação. Existem outros elementos como enxofre, nitrogênio, enfim, berílio, eles sofrem hibridação. De maneira prática, nós temos 3 tipos de hibridação para o carbono: o sp3, sp2 e o sp. O que é o carbono sp3? É o carbono que está fazendo 4 ligações simples. Esse é o carbono sp3. Quem é o carbono sp2? É o carbono que tem 2 ligações simples e uma dupla ligação. E o carbono que tem hibridação sp, ele está fazendo uma ligação tripla
obviamente uma simples, ou ele vai ter duas ligações duplas. Então, de maneira prática, é isso. Carbono sp3, 4 ligações simples. Carbono sp2, uma dupla e 2 simples. Carbono sp vai ter uma ligação tripla, ou completando com uma simples, ou duas ligações duplas. A gente vai aprofundar um pouquinho esse conhecimento. Pela TLV, que é a teoria da ligação de valência, o carbono faria apenas duas ligações, ligações covalentes, beleza? Se você quiser aula de ligação química, coloque aí no comentário, por favor. A TLV, essa teoria da ligação de valência, ela diz que a ligação covalente ela é formada pela sobreposição de orbitais atômicos semi-preenchidos. Lembra? O orbital atômico, a região do espaço, com maior probabilidade de você encontrar um elétron. Em cada orbital posso ter 2 elétrons, no máximo. Só se ele tiver apenas um elétron, ele vai estar semi-preenchido. Então, um átomo que tem um elétron, um orbital só com um elétron. Um outro átomo que tem um orbital só com um elétron. Então, ele vai poder compartilhar fazendo a ligação covalente. Tá? Então, essa é a chamada TLV. O carbono, que tem essa distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, vê que ele, na sua camada de valência, na última camada, ele tem apenas 4 elétrons, ele não está estável. Fazendo aqui o diagrama dos orbitais, o 2s, ele tem 2 elétrons, e o 2p, ele tem 2 elétrons que tem essa distribuição. Se você não souber essa distribuição, coloque no comentário pedindo essa aula específica, beleza? Então, olha lá. Quantos orbitais semi-preenchidos o carbono tem? Esse orbital aqui, ele está preenchido. Perfeito, está preenchido, né? Tem 2 elétrons. Cada orbital só pode ter no máximo 2 elétrons. Esses outros 3 aqui, esse orbital, ele está vazio, né? Ele está vazio. Esses outros 2 orbitais estão semi-preenchidos. Então, isso poderia entrar aqui, ó, um elétron aqui, outro elétron pode entrar aqui. Então, isso só pode fazer 2 ligações, de acordo com a TLV. Mas lá o Kekulé, né, o primeiro postulado dele, falou que o carbono é tetra, né? Tetravalente, então ele tem que fazer 4 ligações. Como é que isso ocorre? Para isso que tem a hibridação. A hibridação é essa explicação do fenômeno que ocorre com o carbono, que ele consegue fazer essas 4 ligações, ok? Vamos entender como isso ocorre. Aqui nós temos o carbono no estado fundamental dele, que nós já vimos, tá? Olha o que acontece. Esse orbital vazio aqui não é legal ficar vazio. Poxa, né, uma casa aqui sozinha, não é legal. Esse elétron aqui, ó, que está para baixo, ele vê aquela casa vazia, poxa, eu vou para lá, para essa casa aqui que está me esperando, né? E quando isso ocorre, o elétron salta, ele vai para o nível superior de energia, que ele chega no estado chamado ativado. Ele é instável, o átomo ele aumenta a sua energia, tá bom? O que acontece? Aqui tem um errozinho, tá, pessoal? Perdão, não tem mais esse elétron bem aqui, ok? Não tem mais esse elétron, beleza. Então, aqui ficou 4 orbitais, cada um com um elétron no estado ativado. Então, esses elétrons, né, esses orbitais, melhor dizendo, eles vão se misturar. Por isso que o nome é hibridação, tá? Eles vão se combinar, tá? Formando novos orbitais, que é o estado hibridizado, né, ou hibridado. Então, ele vai formar 4 novos orbitais. Lembrando que bem aqui não tem esse elétron, tá bom, pessoal? Não tem esse elétron para baixo. Então, são 4 orbitais que vão se misturar, formando 4 novos orbitais híbridos. Ele não é mais nem S e nem P. Ele é do estilo sp. No caso, sp3. Por quê? Eu peguei um orbital S com 3 orbitais P. Então, ficou um S e 3P. Então, sp3. E o formato desses orbitais é chamado sp3. Tá bom? Que é o carbono que é o orbital sp, que tem hibridação sp3, é o carbono que tem 4 ligações simples. Essas ligações do carbono sp3, ela é chamada de ligação sigma. A ligação simples é a ligação sigma. Por quê?
Essa ligação sigma, ela ocorre de maneira frontal dos orbitais. Aqui nós temos uma representação dos orbitais atômicos, tá? Aqui no caso seriam dois orbitais do tipo S, formando ligação sigma, e aqui seria um orbital P, que é como se fosse dois balões de aniversário, né? Com essa esfera. Aqui nós uma ligação sigma do tipo PS, do orbital P com o orbital S. Então, a ligação sigma é essa ligação frontal dos orbitais, tá bom? Inclusive, é a ligação mais forte, é a ligação sigma. Então, na hibridação sp3, nós temos 4 ligações sigma, beleza? Vamos analisar agora a hibridação sp2. Então, pegando de novo aqui o estado fundamental do carbono, aquele elétron vai saltar. Eu acho que aqui vai ter aquele erro de novo. Bora ver? Está errado, tá, pessoal? Então, o elétron, ó, ele sai daqui, tá bom? Esse elétron aqui, ó, não existe, esse para baixo, tá bom? Ele não existe. Falha na matrix. Então, ele pulou, veio para cá, para esse orbital que estava vazio. Confere? Então, agora nós temos 4 novos orbitais, tá certo? Só que, em vez de misturar esses 4 orbitais, a natureza simplesmente pensa assim, não. Isso também é calculado, tá, pessoal? Vou pegar apenas um orbital S com 2 orbitais P. No caso aqui eu coloquei PX, PY e PZ, tá errado, bem aqui também, PZ. Então nós temos 3 orbitais. Dos 3, apenas 2 vão entrar na hibridação, eles vão se misturar. Então, o estado hibridizado vai ficar dessa maneira bem aqui, ó, tá? 3 novos orbitais hibridizados. Qual é o tipo desses 3 orbitais? sp2. Por quê? Eu peguei um S com 2p. Então, ele formou a hibridação sp2. Novos orbitais. Esse orbital aqui, olha, que ele ficou intacto, né? Remanescente. Vê que ele ainda está no mesmo nível de energia, mais alto, inclusive, né? Esse orbital é um orbital original P. Ele não é hibridizado. Ele continuou intacto. O que é que acontece? Nesses orbitais híbridos, nós podemos formar que tipo de ligação? A ligação, ó, aqui eu posso entrar elétrons aqui, nesses orbitais... Cadê o mouse? Aqui, pode entrar elétron aqui, aqui e aqui, né? Formando 3 ligações. Que ligações são essas? Ligações do tipo sigma, tá ok? Nos orbitais hibridizados vão formar a ligação sigma. Nesse orbital que está aqui, PX nesse caso aqui, né? Que é o orbital remanescente, original P, é onde vai formar esse novo tipo de ligação, que é a ligação do tipo π. Essa ligação aqui, ó, do tipo π. Tá bom, pessoal? Vê aqui, qual é a ligação mais forte? É a sigma ou é a π? Qual é que você, olhando por esse diagrama, como a ligação π ela é feita no orbital P, que tem maior energia, ela vai ser a primeira a se quebrar. Então a ligação π é a mais fraca. A ligação sigma é a mais forte, como eu falei, a ligação frontal. A ligação π ela tem esse formato bem aqui, ó. Ela é a junção, ela é a sobreposição lateral dos orbitais. Tem esse formato bem aqui, ó. Tem 2 orbitais paralelos que vai acontecer a interação entre eles, fazendo essa sobreposição lateral. Então, ela é a ligação π, é a ligação mais fraca, ok? Então, na hibridação sp2, ele tem 3 ligações sigma e uma ligação π. Agora ficou mais fácil, né? Qual é a hibridação sp? É a mesma ladainha. Aquele elétron salta, que com certeza vai estar aqui o nosso erro aqui, né, na matrix. Não tem esse, tá, pessoal? Esquece esse aqui para baixo, tá bom? Então o elétron salta, ele vai lá, esse elétron aqui de baixo vai para cá, para o orbital que estava vazio. Só que dos 4 orbitais que nós temos presente aí, eu vou pegar um orbital S com um orbital P e misturar eles. Então ele vai formar 2 novos orbitais. Que orbital é esse? SP. Porque eu peguei um S com apenas um P. E aqui ficaram remanescentes, né, 2 orbitais do tipo P ainda intactos,
ver que tem maior grau de energia ainda. Então, no estado hibridizado SP, que são uma ligação tripla, o átomo fazendo ligação tripla, ou uma ligação dupla, na ligação tripla nós temos aqui, ó, na ligação simples é do tipo sigma, na ligação tripla uma é sigma e as outras duas são pi. Aqui um exemplo dessa ligação pi tripla, né? Aqui, ó, nós temos esses dois orbitais, né, que estão paralelos e vão interagir, formando duas ligações do tipo pi. O orbital aqui, que estaria mais ou menos aqui, galera, ó, vai fazer a ligação do tipo sigma, da forma frontal, bem aqui, tá bom? Então, por isso que nós temos uma sigma e duas pi. Também nós temos a ligação duas duplas, né? Também tem hibridação SP, com duas ligações sigmas e duas ligações dupla. Tá ok? Então, essa é a parte chamada de hibridação. Também vai cair um composto enorme, ele vai perguntar quantos carbonos é sp3, sp2 e sp. Você já sabe, além de identificá-los, e sabe também o porquê. Agora nós vamos dar uma dica para vocês, a forma de representação que os compostos orgânicos têm. Um composto orgânico pode ter essa fórmula estrutural plana, né? Mostrando todas as ligações químicas, carbono, hidrogênio. Só que imagine num composto que tem 20, 30, vários átomos de carbono, isso vai ficar enorme. Então, o que é que nós fazemos? Suprimimos essas ligações do hidrogênio. Nós colocamos aqui, ó, C, carbono, identificamos a ligação carbono-carbono, porém, as ligações com hidrogênio vai ficar condensada, tá ok? Então, coloco apenas um hidrogênio e a quantidade de hidrogênios que nós temos. Só que essa representação também ainda está bastante ampla, né? Nós conseguimos fazer essa maneira que os carbonos internos fiquem nesse formato, ó. E uma representação que você pode falar, nossa, o que é isso? Vários riscos, vários traços. É o mesmo composto que está sendo representado aí. O que acontece? Cada ponto representa um carbono. Então aqui, ó, é um carbono. Cada ponto identifica um carbono. Então cada vértice, cada ponto é um carbono. O hidrogênio fica subtendido, tá certo? Por exemplo, essa ponta bem aqui, ó, é um carbono e está fazendo uma ligação. Mas como nós sabemos, o carbono é tetravalente, tem que fazer 4. Cadê as outras 3 ligações? As outras 3 ligações está subtendido aqui que ele tem 3 hidrogênios. Ah, professor, mas se for um outro elemento químico? Ah, se for um outro elemento químico, é obrigatório vir a representação dele. Por exemplo, aqui, se tivesse um éter, né, ó, um oxigênio aqui no meio, o oxigênio tem que vir representado. O nitrogênio, o enxofre. Agora, o carbono é cada vértice, cada ponto. O hidrogênio fica subtendido, beleza? Agora vem uma parte muito importante, muito legal, que é a classificação das cadeias carbônicas. É muito legal. Isso aqui você aprende com a prática, mas vamos ver separadamente cada classificação. A cadeia ela pode ser chamada aberta ou acíclica, né? Aberta ou acíclica é o nome dela. Se ela não for aberta ou acíclica, ela vai ser o quê? Fechada. Ela ou é aberta ou é fechada. Aqui nessa figura é bem fácil de você identificar um composto que tem cadeia aberta e outro que tem cadeia fechada. Cadeia aberta você tem início e tem fim. Na cadeia fechada não tem início nem fim. Você pega um ponto e você vai ficar no ciclo, né? Tá bom? Cadeia normal ou ramificada. Qual é a cadeia normal? É aquela que só tem carbono primário e secundário. Tudo bem? Na cadeia ramificada, tá? Ela vai ter a presença de carbonos terciários e também pode ter quaternários ou quaternários, tá beleza? Então, ó, ela tem ramificação aqui, sai de um ponto, você vai chegar um momento assim, que você vai ter que decidir se vai para um lado ou se vai para o outro. Então, tem uma ramificação, beleza? Cuidado, eu já vi um composto, deixa eu ver se eu consigo escrever ele aqui. Uma ideia, aqui é um oxigênio, beleza, vamos supor, tá aqui, é um éter, que a gente vai estudar lá mais para frente. Esse composto é ramificado também, tá? Aqui, ó,
Mas ele não tem carbono terciário nem quaternário. Esse carbono aqui, ele é secundário. Ele está ligado a apenas 2 carbonos, tá certo? Por que isso acontece? Olha só, nós temos que analisar a cadeia principal dela. O que é a cadeia principal? É a sequência de maior carbonos possíveis. E nesse caso aqui eu tenho que englobar esse átomo diferente de carbono. Então vê que ficou uma coisa fora da cadeia principal. Então essa cadeia, ela é uma cadeia ramificada. Tudo bem, pessoal? Dessa definição que eu dei para vocês, ela não ia englobar esse composto. A pessoa não tem carbono secundário nem terciário. Mas esse composto, ele é ramificado, tá? Por conta de ter uma cadeia principal e ter ramificações, beleza? Um composto, ele pode ter cadeia saturada ou insaturada. O que é que isso significa? Saturada é quando a cadeia só tem carbonos com ligações simples entre os carbonos. Cuidado com isso, tá? Sempre vai ter, né, ligações simples, claro, tem que ser entre carbonos. Agora, cadeia insaturada vai ter que ter dupla ligação entre os carbonos, dupla ou tripla. Se apresentar dupla ligação entre carbonos ou tripla ligação entre carbonos, ele é uma cadeia insaturada. Mas olha esse exemplo aqui do éter, de uma cetona. Bem aqui, nós temos uma dupla ligação, porém, entre os carbonos só tem ligação simples. Logo, essa cadeia ela é saturada. Só vai ser insaturada se a dupla ligação estiver entre carbonos. Muito cuidado com isso, tá bom, galerinha? Passando adiante aqui, cadeia homogênea ou heterogênea. Cadeia homogênea é quando não tem um heteroátomo. O que é um heteroátomo? Um átomo diferente de carbono na cadeia principal, hein? Então aqui, ó, na cadeia principal só existe átomos de carbono, uma sequência de carbonos. Se no meio, entre carbonos, tiver um átomo diferente, um oxigênio, ou aqui, ó, um nitrogênio, ou enxofre, tá? Então, esse composto ele é chamado de heterogêneo. Uma ressalva bem aqui, ó, vamos supor que aqui é um hidrogênio, tá? Então, esse composto, na cadeia principal dele, só vai ter carbonos. Logo, ele é uma cadeia homogênea. Mesmo tendo o oxigênio aqui, ó, ele está fora da cadeia principal, então ele é uma cadeia homogênea. Vamos fazer alguns exemplos. Esse primeiro caso aqui, ó, ela é aberta ou é fechada? Estou escutando, beleza, aberta. Ela é saturada ou insaturada? Saturada, porque só tem ligações simples entre os carbonos. Ela é homogênea ou heterogênea? Homogênea, né? Só tem carbonos, né? Ela é ramificada ou normal? Normal, só tem carbono primário e secundário. Muito bem. Esse segundo composto aqui, ó, ela é aberta ou é fechada? Aberta, né? Tem início e tem fim. Ela é saturada ou insaturada? Saturada, porque só tem ligações simples entre os carbonos. Ela é homogênea ou heterogênea? Heterogênea, tem um átomo diferente, bem aqui, ó, o enxofre, né? Heterogênea. Ela é ramificada ou é normal? Ramificada, bem aqui, ó, temos a cadeia principal e fora nós temos essa ramificação, beleza? Esse terceiro composto aqui, ele é aberto ou fechado? Aberto. É normal ou ramificado? Ramificado. Bem, aqui nós temos uma ramificação. Aqui nós temos a cadeia principal, que isso nós vamos ver nas próximas aulas, né? A maior sequência possível de carbonos. Vê que sobrou aqui um traço fora, né? Uma estrutura fora da cadeia. Então, ela é ramificada. Ela é insaturada, nós temos uma dupla ligação aqui. E ela é homogênea, só tem átomos de carbono na cadeia principal. Esse composto aqui, ó, ele é aberto ou fechado? É fechado, né? Nós temos uma parte aqui, ó, cíclica. Nós temos uma parte aqui cíclica, tá bom? Então, ela é fechada. Insaturada, nós temos dupla ligação aqui. Homogênea, só tem átomos de carbono. E ela é ramificada, né? Tem uma ramificação bem aqui, vê que fora do ciclo, do anel, nós temos aqui uma estrutura, né? Então ela é ramificada, tem um carbono terciário bem aqui, ó. Esse é um carbono terciário.
Também essa cadeia ela pode ser chamada de mista, tem uma parte, né? Nesse caso não, perdão, ela é fechada porque a parte fechada dela é maior. Tem 5 átomos na cadeia, então a cadeia principal é a cadeia fechada, então ela é cíclica. Lá na frente nós vamos ver também que tem os compostos mistos, tá bom? Aqui também nós temos um composto fechado, cíclico, beleza? Heterogêneo, vê que dentro da cadeia, né, nós temos aqui um átomo de oxigênio, então ele também é chamado de heterocíclico, tudo com uma cadeia fechada, e heterogêneo, então ele é chamado de heterocíclico. Ela é normal, né, só tem carbonos primários e secundários, e ela é normal e insaturada, tem ligação dupla bem aqui, ok? Existe o que nós chamamos de compostos aromáticos, né? Porque se vem esse nome, as primeiras substâncias foram extraídas de essências, né, de óleos, que tem um cheiro bem característico, então por isso são chamados compostos aromáticos. Numerosas cadeias cíclicas contêm o que nós chamamos de anel benzênico, né? O núcleo benzênico. O que é que acontece aqui, galera? Deixa eu ver, cadê o mouse? Bem aqui. Então, ó, nessa estrutura nós temos 6 carbonos, que nós temos 3 ligações duplas alternadas, tá certo? Essas 3 ligações duplas, elas podem passar de posição, trocar de posição aqui com a ligação simples. Tudo bem? Que nessa figura eu não coloquei essa representação porque vai ter uma outra aula que já está programada, que eu vou falar só dos compostos aromáticos, tá bom? Então, curtem, comentem, que dá força para a gente vencer essa pandemia, tá bom? Então, com essa transição é chamada de ressonância, tudo bem? Então, esse anel nós podemos representar dessas 2 maneiras aqui, ó. Essas 3 duplas alternadas, eu posso trocar elas colocando esse círculo, que é chamado de anel benzênico ou núcleo benzênico. Então, esses são chamados de compostos aromáticos, quando apresentar esse núcleo benzênico. Nós temos compostos aromáticos mononucleados, tá? Ou polinucleados. Que é mono? Só tem um núcleo benzênico, né? Tá aqui, ó. Só tem um anel benzênico. Polinucleados vai ter vários anéis benzênicos. Só que nós temos o que nós chamamos de polinucleares isolados, porque aqui, ó, nesse primeiro anel de cima, nós temos um átomo de carbono bem aqui. Nesse anel de baixo, nós temos um outro átomo de carbono participando do anel. Então, nós temos átomos de carbono distintos. Quando for um aromático polinucleado condensado, é quando nós temos um carbono participando dos 2 anéis. Tá certo? Então, aqui nós temos, por exemplo, ó, esse átomo de carbono aqui, ó, participando dos 2 anéis benzênicos. Aqui também, ó, esse carbono, né, o antraceno, o nome desse composto antraceno, e tem esse carbono que está participando dos 2 anéis, tá bom? Aqui nós temos os compostos mistos, né? Então, os compostos mistos tem uma parte que nós temos aromática e uma parte que nós chamamos de alifática. Olha lá. O que é o composto alifático? Eles são compostos que têm cadeia aberta, né? Cadeia aberta são compostos alifáticos. Só que nós temos compostos que são fechados. Ele pode ser aromático ou não, como nós vimos. Nem todo composto fechado é aromático. Para ser aromático tem que ter aquela ressonância. Então, se ele for um composto fechado apenas, que não tem anel aromático, ele vai ser um alicíclico, tá? E se for um composto fechado, que tem aromaticidade, então ele vai ser um composto aromático. Então, aqui é um composto misto, ele tem uma parte aromática, e uma parte alifática. Tudo bem? Vamos fazer aqui um exercício. Estamos chegando no final da nossa aula. Esse composto, ele é o quê? Aberto ou é fechado? Aberto, muito bem. Ele é saturado ou insaturado? Eu escutei insaturado. Foi isso? Ah, professor, mas tem uma dupla ligação bem aqui. Mas lembrando, muito cuidado. A dupla ligação ela não está entre carbonos, tá ok? Então ele é um composto, esse daqui, ó, vê que todos os carbonos só tem ligação simples. Então ele é um composto saturado. Ele é normal ou ramificado?
normal, vê que só temos uma sequência, um início e um fim de carbonos, não tem ramificação. Ele é homogêneo ou heterogêneo? Eu escutei uma voz de menina falando heterogêneo. Não. A pessoa, mas tem um oxigênio bem aqui, mas o oxigênio ele tem que estar entre os carbonos, tá bom? Então ele é homogêneo esse composto. Beleza? Legal. Então vamos aqui para mais um exemplo. Esse composto ele é aberto ou fechado? Aberto. Ele é normal ou ramificado? Ramificado, né? Tem duas ramificações, não é isso? E tem uma ramificação bem aqui e outra ramificação aqui. Esse também é um carbono, ó. E esse carbono ele é terciário, tá ligado? 1, 2, 3. Aqui nós temos um oxigênio, então ele é terciário. Esse composto também ele é insaturado, tem dupla ligação entre os carbonos, tá? E ele é homogêneo, né? Só tem átomos de carbono ligados entre si. Vê que esse oxigênio ele está fora. Tudo bem, pessoal? Vamos para o próximo. Esse composto também ele é aberto, ele é insaturado, tem a dupla ligação, né? Ele é ramificado também e também é homogêneo. Essa vê que o oxigênio aqui está de fora, tem que estar entre carbonos para ser heterogêneo. Esse outro composto que está aparecendo para vocês, ele é fechado ou aberto? Fechado. Calma, olha, não vá se agoniar, meu. Vê que bem aqui não está fechado não, hein? Ele é aberto, é acíclico, é insaturado, tem dupla ligação, é ramificado aqui, também tem uma ramificação nesse ponto, tudo bem? E é homogêneo. Tudo bem, pessoal? Então chegamos ao fim da nossa primeira aula de Química Orgânica. Foi um pouquinho longo, mas espero que vocês tenham gostado. Então comente se tiver alguma coisa que eu falei de errado, alguma coisa assim que acontece, né? Temos que falar rápido aqui. Não tem nem como apagar direitinho pra gente. Aquela parte, cuidado, tá? Na hibridação, aquele elétron lá, tá? Ele não existe. Ele salta, ele vai para um nível maior de energia, chegando no estado ativado com maior energia. Aí os orbitais se misturam, diminuindo a energia, formando os orbitais hibridizados. Tá certo? Então, nas próximas aulas nós vamos dar continuidade à química orgânica, vamos ver nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá? Os grupos dos hidrocarbonetos, funções orgânicas, isomeria, reações orgânicas. Então, eu tenho já preparado várias aulas, tá? Que eu vou gravar. Então, se você puder se inscrever e até assinar esse tal de sininho, né, que tem, para você já receber a notificação quando eu lançar, fique à vontade. Muito obrigado, até a próxima.